Seu Deus, Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade e o privilégio que nós temos de poder cultuar, poder, Senhor, estar em família, em comunhão e especialmente poder adorar o Seu nome sem medo, Senhor, sem o receio de alguém entrar aqui e nos prender ou fazer algo mal conosco. Nós te agradecemos porque o Senhor é quem nos proporciona essa liberdade, Jesus. E eu quero pedir, Deus, que o Senhor use a minha vida no dia de hoje para trazer uma palavra de confronto, para trazer uma palavra de revelação, para trazer, Senhor, uma palavra que o Senhor venha e restaure os corações que entraram aqui, que o Senhor encontre aqueles que nunca te conheceram e que o Senhor, de verdade, Pai, me use, que o Senhor me diminua, que o Senhor faça com que haja lógica, haja raciocínio, que Satanás não tenha poder em intervir no nosso culto, nesse nosso momento. Nós declaramos que esse momento é teu, Senhor, e nós pedimos que o Senhor seja o centro dessa mensagem, em nome de Jesus, amém. Será que você pode aplaudir ao Senhor aí? Olha para a pessoa que está do seu lado, fala assim: bom dia, dá um high five nela aí, fala assim: aê, tá. Glória a Deus, Deus é bom, amém? Vou dar um beijo para o nosso apóstolo e a nossa apóstola que estão nos assistindo online. Que Deus me dê a graça, amém? Vamos para cima. Bom, o tema da mensagem de hoje é o grande conselho. Quantos aqui gostam de conselhos? Quantos gostam de receber conselhos? Tem algumas pessoas que não gostam, né? E tá tudo bem. A verdade é que a palavra diz, lá em Provérbios 11:14: não havendo sábia direção cai o povo, mas na multidão de conselhos há segurança. Em algumas versões diz: e na multidão de conselhos há sabedoria. Eu começo esse culto lendo essa mensagem que Salomão, que foi uma das pessoas mais inteligentes que já existiu, ele trouxe grandes ensinamentos para nós que nós podemos ler lá no livro de Provérbios. E a verdade é que receber bons conselhos nos livra muitas vezes de grandes ciladas, não é verdade? Eu sei que se você parar para pensar aí no seu lugar, você vai conseguir lembrar de um bom conselho que você recebeu. Será que você consegue fazer esse exercício comigo rapidinho? Lembra aí algum conselho que você recebeu. Eu vou citar um exemplo de um bom conselho que eu recebi. Quando eu estava prestes a casar, eu entrei em pânico. Em pânico. Não porque eu não amava a Érica, não era isso. Mas, cara, um menino de 22 anos assumir a responsabilidade de se tornar um chefe de família, aquilo me congelou, aquilo me deu muito medo. Eu falava: como que eu vou tirar a Érica, que é uma princesa, que está ali sendo cuidada pelos pais, pelos avós, e como que eu vou trazer ela para um ambiente onde eu não sei o que eu vou poder prover para ela, eu não sei o que vai acontecer da minha vida. E meu pai, muito sabiamente, me chamou um dia e falou: filho, vem conversar comigo. E nós saímos para conversar. Eu lembro o restaurante onde eu estava, eu lembro a cadeira onde eu sentei, eu lembro absolutamente tudo, porque aquela conversa, aquele conselho mudou drasticamente a minha visão a respeito de casamento. E eu lembro que ele falou: o que está acontecendo? E eu abri o meu coração, e eu falei tudo aquilo que eu estava sentindo, os medos que eu tinha, o medo do fracasso, o medo de falhar. E ele disse: filho, você está casando com uma mulher de Deus, você está casando com uma mulher que te honra. Esse processo ele é natural, esse medo é natural, e você vai encontrar um equilíbrio dentro da sua vida, do seu relacionamento. Mas se você colocar Jesus como centro da sua vida, você terá um casamento bem sucedido. Naquela conversa, parece que o medo foi arrancado do meu coração, e eu falei: estou pronto para casar. Só que ainda tinha alguns meses para isso acontecer, e eu fiquei me segurando. Foi um ótimo conselho que mudou drasticamente a minha visão e o medo que eu sentia. Todos concordam com isso? Mas Salomão disse uma coisa, se nós pegarmos, ele diz: não havendo sábia direção, não havendo sábio conselho, cai o povo. Por que eu estou te falando isso? Porque também existem conselhos ruins, inclusive de pessoas que te amam e te amam muito. Você sabia disso? E não por mal, não porque essas pessoas são ruins, mas porque muitas vezes nós agimos no instinto. Eu vou dar um exemplo, eu vou me usar de exemplo mais uma vez, para vocês verem que eu não sou um cara perfeito, embora pareça ser, brincadeira, mas eu não sou um cara perfeito. Vou dar esse exemplo, e eu quero que você saiba que eu não me orgulho disso, tá bom? Mas quando o Enzo tinha 2 anos, nós estávamos lá no outro templo,
E a outra igreja era... Quem é que é da outra igreja, da época da outra igreja? Então vocês lembram, era uma igreja pequena, era uma igreja mais estreita, comprida. E a salinha, as salas do Kids ficavam atrás. E eu estava ali no banco de trás, ele tinha entrado na salinha. E de repente eu ouvi o choro dele. Um pai conhece o choro da criança. Conhece ou não conhece? O pai sabe se o filho está chorando por manha ou se realmente algo muito ruim aconteceu. E aquele choro do Enzo era um choro de algo muito ruim que tinha acontecido com ele. Então eu cheguei primeiro para ele, sentei de costas para a porta estava aqui, e ele chorando, e eu falei: Enzo, calma, se acalma. Ele tinha 2 aninhos, eu ajoelhei na altura do olho dele, e eu falei: Enzo, o que aconteceu? E ele falou: pai, o amiguinho me mordeu. Aí eu falei: é mesmo? E você sabe quem é esse amiguinho? Ele falou: eu sei. Eu falei: ótimo, então para de chorar, volta lá e morde ele. Só que quando eu fiz isso, eu senti a mão tocando no meu ombro. E eu falei: o Espírito Santo já está me empoderando aqui. Só que era uma mão feminina e eu olhei, era a Érica, olhando para mim com um olhar de reprovação. Não acredito que você falou isso. E eu falei: filha, é brincadeira, você não precisa morder o seu amiguinho. Mas no fundo eu queria que ele mordesse o amiguinho, para ver a dor que causou, porque o braço do meu filho ficou muito roxo. O que eu quero te falar é que eu amo profundamente meu filho, eu sou louco pelo meu filho. E ainda assim, eu como um pai, um bom pai, dei um péssimo conselho para ele. E a verdade é que hoje nós estamos cercados de tantas pessoas. Você se cerca de influencers digitais, pessoas que você admira nas redes sociais. Você se cerca de coach, você se cerca de profetas, de pastores. Você se cerca com tantas vozes. E o que eu quero te falar é que o que vai te ajudar a tomar sábias decisões não é a quantidade, muitas vezes, de conselhos que você ouve, mas a qualidade dos conselhos que você ouve. E esse é algo que eu quero que você grave na sua mente. Não importa a quantidade de conselhos, o que importa é a qualidade do conselho que você ouve. Nós vimos na Bíblia, nós conseguimos enxergar na Bíblia Jesus, ele que é descrito pelo profeta Isaías, lá no capítulo 9, versículo 6 do livro de Isaías, que um dos atributos de Jesus é que ele é um maravilhoso conselheiro. Jesus, quando aconselhou pessoas, essas pessoas foram transformadas. Nós vimos Jesus aconselhando o jovem rico, nós vimos Jesus aconselhando a mulher samaritana, nós vemos Jesus aconselhando muitas pessoas. E o que eu quero te falar é que, dentre todas as pessoas em todo o universo, a pessoa que carrega os melhores conselhos se chama Jesus. Você quer saber os conselhos que Jesus tem para a sua vida? Tenha uma vida de leitura bíblica, porque todos os conselhos que Jesus carrega estão na Bíblia. Ah, mas eu quero ouvir a voz de Deus, mas eu não leio a Bíblia. Vai ficar um pouco complicado. Deus se revela, Deus é multiforme, Ele se revela de várias formas, mas uma forma como Ele fala constantemente com o seu povo, as direções que Ele dá, está na palavra de Deus. É com base nisso que eu quero te trazer uma mensagem, porque Jesus... eu lendo o livro de Apocalipse, eu consigo ver que quando o apóstolo João escreveu esse livro, Jesus aconselha e exorta as 7 igrejas do Apocalipse. Dentre essas igrejas está a igreja de Éfeso. E Éfeso era um lugar muito importante. Éfeso era a capital da província da Ásia, a cidade mais importante. Ela tinha o porto mais importante de toda a Ásia. Lá também ficava o templo da deusa Diana, o maior templo grego que já existiu. Éfeso era uma cidade mística e ocultista. Foi sob essas condições que a igreja de Paulo foi fundada. A igreja de Éfeso foi fundada por Paulo, depois cuidada por Timóteo e mais tarde pastoreada por João. Olha o quanto de privilégio essa igreja teve nas suas doutrinas, nos seus conselhos, na sua teologia ensinada. Cara, Paulo fundou, Timóteo cuidou e depois João cuidou também. Era uma igreja que tinha muitas coisas, e eu quero ler para vocês o que está escrito lá em Apocalipse 2, versículo de 1 a 7. Se você puder, abra sua Bíblia, ou então ligue a sua Bíblia no seu celular. Eu só peço que você não se distraia, eu preciso de 35 minutos da sua atenção, para que nós consigamos aqui juntos absorver isso que Jesus quer nos ensinar no dia de hoje. Amém?
Amém? Vocês estão bem? Amém. Vamos lá. Apocalipse 2, capítulo 2, de 1 a 7. Diz assim: o anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Uau, era uma igreja diferente. Mas tenho porém contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrependa-te e volta às práticas das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Lendo esse texto, eu quero fazer 2 abordagens. E a primeira coisa que eu quero abordar com você é que Deus vê todas as coisas. Jesus vê todas as coisas. Você pode repetir isso para que isso grave no seu coração? Jesus vê todas as coisas. Mais uma vez. Olha o que diz lá no versículo 2: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus. Essa obra que Jesus conhece nesse texto aqui, ela diz respeito à condição espiritual da igreja de Éfeso. Não o que nós chamamos de servir, as tuas obras, não a mão no arado, não o serviço, mas ele está dizendo ali a princípio o caráter geral da igreja de Éfeso, a natureza que a igreja de Éfeso estava fazendo aquilo. E a verdade é que Jesus enxerga todas as coisas através dos disfarces que você possa vestir, através dos disfarces que você possa carregar dentro da sua vida. Ele, com a sua infinita soberania, ele tem o poder de fazer uma real e autêntica avaliação da sua situação, do caráter geral do seu coração, sem as máscaras, assim como ele fez com a igreja de Éfeso. É claro que ser movido por uma boa causa é importante, mas mais do que o que você espera ser, mais do que você está fazendo, ou então mais do que aquilo que você pensa, Jesus está preocupado com a condição do seu caráter. É legal você servir, é ótimo você servir, porque essa é uma das coisas que Jesus nos ensina, que nós viemos para servir e não para ser servido. Mas mais do que isso, Jesus está preocupado com a condição do seu coração. É engraçado que esse poder de tudo ver, ele pode ser ao mesmo tempo uma ameaça e um conforto. Você percebe isso? Porque ele pode ser uma ameaça aos hipócritas, aos pretensiosos. Ele pode ser uma ameaça àqueles que fazem a obra de Deus buscando um espaço, ou então procurando um caminho ou um reconhecimento humano. Ele também pode ser uma ameaça para aqueles que brincam com a fé. Mas para nós, que somos perseguidos, desprezados, que levamos a palavra de Deus a sério e que amam ao Senhor com todo o coração, é acima de tudo um conforto, porque é nos prometido uma recompensa. Eu quero ler uma frase que eu li essa semana, que tocou muito no meu coração. Eu não achei quem é o autor dessa frase, mas essa frase diz assim: nossas tristezas que talvez não possamos relatar, nossas tribulações que ninguém mais conhece, nossas dificuldades, nossos ais e dores que jazem ocultas em nossas almas, nossas fraquezas e nossas lutas internas, nossos temores, nossa honestidade quanto às coisas que os outros censuram e criticam, nossos verdadeiros motivos e esforços para que os outros não entendem. Tudo, absolutamente tudo é conhecido pelo nosso amoroso Salvador, o qual pode ser tocado com o senso da nossa debilidade, ordenando-nos que tenhamos bom ânimo, porque a sua graça nos será suficiente. Nós podemos esconder dos outros,
nós podemos ocultar os nossos sentimentos, as nossas dores, as nossas dificuldades, e até mesmo usar do trabalho na igreja, do trabalho árduo em obras sociais. Nós podemos usar vários filtros no Instagram para mostrar a nossa alegria, mas Deus conhece o seu coração e a sua real situação. Não ache que você pode esconder os seus sentimentos de Jesus. Ele está preocupado com os seus sentimentos, porque uma vez que você abre o seu coração, Ele pode entrar e transformar a sua vida de uma vez por todas. Amém? Jesus enxergava a capacidade de trabalho e perseverança em tempos de perseguição da igreja de Éfeso. Outra coisa que Jesus também enxergava era que Éfeso não podia suportar homens maus. Quem é que suporta homens maus? Parabéns pela sua coragem. Quem não suporta homens maus? Cara, é muito difícil você suportar pessoas que são más. Mas olha só o que acontece. A igreja de Éfeso suportou várias perseguições em tempos difíceis. Mas uma coisa que eles não conseguiam suportar e mostravam uma enorme intolerância era com aqueles homens que tentavam mudar a natureza do evangelho, a natureza da igreja, tirando o evangelho do seu ponto principal, que é a transformação moral de pessoas imorais e perversas. Era isso que aqueles homens tentavam fazer, especialmente quando citados os nicolaítas. Acredita que os nicolaítas eram uma seita, onde o seu fundador, Nicolau, era promíscuo e entregava a sua própria esposa e induzia o povo a cometer os mesmos pecados. E eu não vou entrar nessa parte aqui a respeito dos nicolaítas, mas a verdade é que nós estamos sempre prontos para combater pessoas que ofendem a nossa fé. Não é verdade? Nós recentemente vimos um cantor que disse uma grande infelicidade. E, cara, o tanto de gente que declarou palavras de maldição sobre aquele homem, quando deveriam, cara, declarar sobre a vida dele a real revelação do evangelho. Tudo bem, ele está forçando um pouquinho. Recentemente ele disse que existem vários cristianismos. Cara, é uma grande baboseira. Cristianismo é só um. Cristo é o centro de todas as coisas, ponto. Tá? A gente não negocia isso, a gente não sai disso. Mas uma coisa é que algo muito similar àquela época era que nós podemos ver na palavra uma grande variedade de falsos mestres, de falsos profetas que eram péssimos na igreja primitiva. E essas pessoas, elas procuravam combinar filosofia grega, mitologia, religiões orientais misteriosas e, cara, o cristianismo, que é o que nós temos no dia de hoje, o sincretismo religioso, que está enraizado, infelizmente, na nossa cultura. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não estou falando aqui que você tem que aplaudir esses discursos que levam as pessoas para longe do evangelho. Eu acho que, de verdade, o que acontece é que existe um grande desserviço para o reino de Deus. Porque uma vez que você ensina uma doutrina errada, uma vez que você ensina uma teologia que não vem de Deus, as pessoas se apegam àquela teologia e se afastam da real teologia. E para nós que trabalhamos com ovelhas e um rebanho, é muito difícil você ir resgatar aquela ovelha, porque ela já está consciente de algo que lhe foi ensinado. Mas olha que interessante, Jesus não disse, cara, eu gosto de você porque você odeia os nicolaítas. Jesus disse que é sempre contra a atitude das pessoas, sobre as ideias das pessoas, sobre o pecado, e não contra as próprias pessoas. Olha no versículo 6 o que ele diz: tens contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas. Ele não diz, tem contudo a teu favor que odeia os nicolaítas. Tens contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas. Pode estar falando de um caráter, de um coração, mas não da própria pessoa. E é esse tipo de situação que nós vivemos no dia de hoje. Aqueles que deveriam propagar o amor, propagam ódio, porque não entenderam que a sua luta é contra ideias e não contra as pessoas. Ah, Ramon, mas está passando pano para o pecado? Não estou passando pano para o pecado. Vou falar mais para frente a respeito do pecado. Mas o que eu quero te falar é que se você não tiver um discurso de amor, um discurso de inclusão, onde as pessoas se sintam abraçadas pelo Evangelho e por Jesus, essas pessoas procurarão esse amor em um outro lugar.
E depois, para você resgatar essas pessoas, vai ser muito difícil. Cuidado quando você defende o Evangelho. Eu não estou dizendo aqui que você não tem que defender com veemência, não. Eu acredito que cada vez mais nós precisaremos de pessoas mais radicais para defender o Evangelho, mas um radicalismo carregado de amor. Jesus foi radical quando ele estava presente. Ele não negociou os valores. Ele foi radical a ponto de libertar uma mulher que estava pronta para ser morta, apedrejada, porque cometeu um pecado que a lei, cometeu um erro que a lei dizia, se ela cometesse aquele pecado, se ela cometesse aquele erro, ela teria que ser assassinada, apedrejada. E Jesus radicalmente diz: onde estão os teus acusadores? Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Radicalmente no amor nós teremos que mudar o nosso foco e a nossa atitude para que mais pessoas possam chegar ao Evangelho. Eu quero te falar que Jesus enxerga absolutamente todas as coisas e que nada passa despercebido aos olhos de Deus. Hebreus 4, 12 e 13 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Você entendeu isso? Jesus vê todas as coisas. Ah, mas eu sirvo na igreja. Onde está a sua real motivação? Está em ganhar aplausos dos homens ou está em ganhar o aplauso de Deus? Ah, mas eu venho à igreja aos domingos. Isso é suficiente ou você vem somente para um desencargo de consciência? Jesus enxerga o seu coração e não há nada oculto que Ele não te revele. Ele sabe de todas as coisas. E o segundo trecho que eu quero entrar é que Ele tem os grandes conselhos, e conselhos sábios. A igreja de Éfeso era uma baita de uma igreja. Pensa você ser elogiado por Jesus. Sabe, gente, as pessoas muitas vezes me mandam mensagem pós-culto e eu tenho muito temor, porque uma coisa que eu não quero é que a vaidade entre no meu coração, e até hoje não encontrou lugar, e que assim continue, porque eu sei que tudo aquilo que acontece através da minha vida é a graça de Deus e o favor de Deus sendo estendido para mim. Amém? As salvações que acontecem, muitas vezes as curas que acontecem, isso não é o Ramon que faz, é a presença do Espírito que usa a vida do Ramon para liberar uma palavra. Eu tenho plena consciência disso, tá? Mas uma coisa que eu gostaria de ouvir ao final de cada sermão é a voz do Senhor. Mais do que qualquer elogio de qualquer pessoa, é a voz do Senhor dizendo: muito bem, filha, você entregou exatamente aquilo que eu queria que você entregasse. Isso é o que eu mais busco, a aprovação de Deus. Eu sei que eu não vou agradar pessoas, e eu posso ser muito sincero para vocês, com todo respeito, eu não estou aí para te agradar. Eu não estou aqui para te agradar. Sabe, eu não estou aqui para fazer cócegas no seu ego. Falar: uau, você pode. Bate no peito e diz: eu sou vitorioso. Não, cara, o Evangelho, ele é confronto. E ele, antes de confrontar você, ele me confronta. Porque para eu subir aqui e falar alguma coisa, é que já me confrontou e já está gerando transformação dentro de mim. Então, eu vejo a igreja de Éfeso, eu falo: o Senhor podia falar comigo assim também. Uau, você é uma boa igreja, você tem feito um bom trabalho, eu conheço a sua vontade, eu sei aquilo que você quer fazer. A igreja de Éfeso era uma igreja fiel às suas doutrinas, ela era fiel às escrituras, ela não negociava os seus valores, ela perseverava na obra. Quando naquela época ser crente não era ser popular. Inclusive virar crente, ser crente hoje também não está sendo muito popular, né? Porque os crentes estão mais fazendo coisas que não deveriam fazer do que pregar o amor de Cristo. Mas esse é um outro ponto. Cara, se nós lemos o versículo 4, ele diz assim: tenho porém contra ti que abandonastes o primeiro amor. Você pode ser fiel à doutrina, você pode ser uma pessoa que não negocia os valores cristãos, você pode ser uma pessoa com uma moral correta, assim como a igreja de Éfeso era. Porém, o que Jesus diz no versículo 4: tenho porém contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Você já percebeu como uma pessoa apaixonada age? Quantos aqui já foram apaixonados? Não é possível que só vocês. Gente, eu preciso pregar mais amor aqui, hein? Quantos já foram apaixonados? Se seu marido não levantou a mão, é a hora de você dar uma cotovelada na costela dele aí.
O homem não pode fazer isso com a mulher, tá? Tá? Você só ora e fala: Senhor, que ela revele o amor dela por mim hoje. Quantos já se sentiram apaixonados? De verdade, assim, aquele negócio que rasga o seu coração, que onde você está, você pensa, o que você faz, você pensa, você não consegue parar de pensar naquela pessoa amada. É exatamente isso. Você já percebeu que uma pessoa completamente apaixonada, tudo que ela faz remete à pessoa amada? Você acorda pensando na pessoa e você vai dormir pensando na pessoa. E isso a psicologia diz que quando nós não conseguimos desviar o nosso pensamento de uma determinada pessoa, é porque nós estamos apaixonados. Quando você está apaixonado, você toma atitudes impensadas. Quer um exemplo? A igreja era lá na Pio 11. Eu comecei a namorar com a Erika muito cedo, com 15 anos. Nós estamos há 20 anos juntos. Uau! É muito tempo, mas fé em Deus que eu quero completar pelo menos 90 anos juntos. Já pus a minha meta, morrer com 105 anos, já vai estar beleza. Mas, não sei, 105 acho que é muito, né? Sei lá, enfim. Mas nós estávamos lá na Pio 11 e ela com cólica, né, naquela situação, períodos femininos, e ela com cólica, e eu desesperado, não tinha telefone, era duro, eu trabalhava, eu ganhava R$150 por mês, era difícil, eu ligava a cobrar para ela, porque se eu colocasse crédito no meu celular, eu não podia levar ela para comer na padaria depois, enfim, era uma situação um pouco delicada, e eu falei: Jesus, não tinha iFood, não tinha Uber, não tinha nada. Eu falei: cara, eu vou comprar um remédio para ela. E eu saí correndo da Pio 11 até a Praça Pan-Americana. Corri, gente. Eu acho que, cara, nem o Poltergeist ia me pegar ali. Corri, numa direção só. Cheguei lá. Quando eu cheguei lá, eu falei: Jesus, agora eu tenho que voltar no mesmo ritmo que ela tá com o Dori. Comprei o remédio, voltei. Quando eu tava virando a esquina, eu percebi que tinha uma farmácia na esquina. Na esquina, gente. Mas eu entreguei, ela ficou super feliz, eu fiquei super fedido, porque eu corri, fiquei todo suado. Mas nós não pensamos, você não mede esforços para que essa pessoa que você ama se sinta cuidada por você, não é verdade? Você pondera antes de tomar qualquer decisão que essa pessoa vai pensar. Você acha que eu devo partir por esse caminho? Você acha que eu devo mudar o meu emprego? Você acha que eu devo fazer isso? Você pondera. Uma pessoa que está no primeiro amor, ela está completamente envolvida. O primeiro amor é o amor da descoberta. Você já viveu isso? Não é possível que você não tenha vivido isso. Você já viveu isso quando você se encontrou com Jesus? Aquele amor arrebatador que, cara, o que Jesus quer que eu faça, eu faço. Eu lembro quando eu me converti de verdade, eu devia ter uns 19 anos. Eu falo de verdade porque eu era um bom cristão. Aí eu conheci Jesus de verdade. Aí minha vida começou a deslanchar. Mas eu lembro que quando eu me converti, eu estava em todos os cultos que você imagina. Eu ia em todas as denominações. Eu tinha uma empresa de representação comercial e naquela época você marcava horário para ir com as pessoas e não tinha celular para você ficar gastando o seu tempo. Então eu tinha que entreter entre um período e outro. Cara, eu fui na Assembleia de Deus, eu fui na Mundial, eu fui em tudo quanto é congregação. Congregação eles me olharam um pouco torto porque eu sentei do lado errado, mas tá tudo certo. E cara, até no Bola de Neve de quinta-feira eu ia. Sexta-feira eu ia para uma praça, nós íamos para uma praça aqui perto, na Serra Coral, orar, e nós virávamos muitas vezes à madrugada. Tudo era sobre Jesus. Tudo era sobre Jesus. E conforme o tempo foi passando, esse amor ele foi diminuindo. As atribuições no trabalho, as tarefas da faculdade, os pensamentos a respeito do casamento, isso foi tirando o meu foco. E o amor, se não alimentado, ele vai se apagando. Quem aqui já viu uma fogueira? Gente, eu estou preocupado com essa igreja. Não é possível que vocês nunca viram uma fogueira. Quem é que já viu uma fogueira? Obrigado pela resposta, igreja. Você percebe que uma igreja, para você apagar o fogo, uma fogueira. Você percebe que para apagar o fogo de uma fogueira, você não precisa tacar água. É só você deixar de alimentar. É só você deixar de colocar lenha. Não vou mais colocar lenha, a fogueira apaga.
É exatamente assim no amor. Quando nós falamos no caso de amor a Cristo, você alimenta a sua paixão com oração, com entrega, renúncias dos seus pecados, assim como você fez logo que você se converteu. Cara, nós não sabemos qual foi o real motivo do esfriamento da igreja de Éfeso, dessa perda desse primeiro amor. Embora eu acredite que eles estivessem ali pilotando no automático, essa é a minha dedução, essa é a minha leitura. Mas nós podemos ver que eles mantiveram a doutrina, mas perderam a devoção. Isso é muito forte, algo que está acontecendo costumeiramente dentro das igrejas. As igrejas mantêm as doutrinas, mas perdem a devoção. Uma vez vendo uma pregação do Luciano Subirá, ele listou 4 razões para a perda do primeiro amor. Eu vou ler para vocês aqui. Ele primeiro disse que a perda do primeiro amor, ela pode ocorrer por conta do convívio com o pecado. Concordo. Ela pode ocorrer pela falta de profundidade, falta de conhecimento. Concordo também. Pela falta de tratamento, ou seja, uma pessoa que não teve o seu pecado tratado, as suas feridas tratadas, perde o primeiro amor. E também por conta das distrações. Eu concordo com todas elas. Mas quem sou eu? Mas eu, se pudesse incluir uma linha nesse ensinamento de Luciano Subirá, eu diria que nós perdemos o nosso primeiro amor, quando o conhecimento adquirido não te move mais a devoção. Quando o conhecimento adquirido com o tempo, com o passar dos anos, com o seu trabalho, com as suas conquistas, não te move mais ao primeiro amor. Nós perdemos o primeiro amor quando nós ficamos impressionados pelo nosso próprio crescimento, achando que uau, como eu sou bom, e nós nos esquecemos do favor de Deus. Então você tem a sua empresa começa a prosperar, você começa a fazer dinheiro e você fala, uau, o meu método está certo. Experimenta Deus tirar a mão do seu trabalho, para você ver onde você vai parar, você se torna uma pessoa comum. Nós perdemos o primeiro amor quando nós passamos a analisar mais os erros dos outros, do que olhar para dentro de nós mesmos. Isso faz com que nós estejamos frios, isso faz com que nós, mesmo que servindo, mesmo que vindo à igreja, mesmo tendo bons costumes, deixa eu te falar uma coisa, você pode ter tudo isso e ainda assim estar vivendo uma vida perdida, longe do amor e longe da verdadeira motivação. E foi contra isso que Jesus deu lindos conselhos para a igreja de Éfeso, que se nós nos apegarmos a esses conselhos, você vai ter a sua vida transformada. Eu rodei até chegar nesses 3 últimos conselhos práticos e específicos que Jesus deixou, que se você observar, ouvir e absorver, você vai ter a sua vida transformada. Quantos aqui desejam de volta o primeiro amor? Cara, seja muito sincero, você não precisa ser sincero comigo, seja sincero com Deus. Quantos aqui querem voltar ao primeiro amor? Olha o que Jesus te disse, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Cara, Jesus, ele é tão misericordioso que ele dá o caminho em 3 etapas, para que nós possamos voltar ao primeiro amor. O primeiro que ele diz é, lembra-te de onde caístes. E esse aqui é o primeiro ponto, e o primeiro trabalho que eu quero fazer aqui com vocês. Esse conselho é incrível, pois é um ato de recordação, é um ato de lembrança de um tempo anterior ao primeiro amor, a perda desse primeiro amor. E não há melhor maneira do que retornar a esse lugar de onde você lembrar o que te fez cair. Eu de verdade não sei, é difícil até deduzir, pode ter sido um pecado, pode ter sido a rotina, pode ter sido as suas tarefas, mas o fato é que quando você lembra de onde você caiu, você está pronto para falar, opa, foi daqui que eu parei, é daqui que eu vou continuar. Você vai entender o que roubou a sua atenção, você vai entender o que roubou a sua real motivação, e você vai falar, não, eu não quero mais estar nesse lugar, eu quero voltar onde eu estava para recomeçar o meu caminho. E eu quero te falar que algumas memórias têm o poder de produzirem em nós um caminho de restauração. Algumas memórias têm o poder de produzir em nós um caminho de restauração. Uma boa forma de você perceber o quanto você já perdeu é você olhar o que você vive com Deus hoje e o que você vivia com Deus quando você teve o primeiro amor. Olha para dentro de si. Faz uma autoanálise. Como você está com Deus?
E agora lembra quando você se converteu genuinamente, verdadeiramente. Como que foi esse sentimento? Uma boa forma de você sentir saudade é você olhar as coisas boas que você teve quando você estava nesse primeiro amor. Deus não quer fazer com que você vive ondas e momentos de intimidade. Deus quer que você viva uma vida de intimidade. Deus deseja que você tenha um relacionamento com Ele, sabe, não inconstante, mas um relacionamento constante de entrega, devoção. Lembra-te de onde caíste. O segundo ponto, ele diz: arrependa-se. E esse aqui é o ponto que talvez mais toque dentro de você. Porque você se arrepender é você mudar a sua atitude, é você mudar a sua direção. E eu não estou falando aqui, gente, que eu sou perfeito. Eu peço perdão todos os dias para o Senhor pelos meus erros. E eu disse semana passada eu trouxe uma palavra que mexeu muito com quem veio aqui. Eu quero te falar que você se arrepender é você entregar aos pés de Jesus as suas fraquezas, as suas limitações, as suas dificuldades, dizer: Senhor, sozinho eu não consigo, eu estou preso a esse pecado, eu estou preso a esse vício, e eu desejo hoje que o Senhor restaure a minha vida e limpe as minhas feridas. O pecado, ele te prende, e o que Satanás quer é que você fique preso onde você está. Eu disse semana passada que se Deus revelasse o que aconteceria no próximo ano para nós, passo a passo: olha, filho, você vai ter essa vitória, você vai ter essa conquista, você vai ter esse momento de tribulação, você vai ter, cara, essas dificuldades, mas no fim vai dar tudo certo, porque eu estarei com você. Se Deus te mostrasse uma linha daquilo que Ele vai fazer, você não precisaria exercer sua fé, porque Ele já te revelou o futuro. Por que Ele não te revela todas as coisas? Porque você precisa aprender a confiar. Da mesma forma, Satanás também não revela onde o seu pecado vai te levar. Porque se ele te revelasse onde o seu pecado vai te levar, você não cederia às tentações. Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte espiritual, morte física. E hoje um dos grandes males que nós vivemos nos dias de hoje é a pornografia. Pornografia está presente no mundo inteiro. Vocês sabiam que dos 8 sites mais acessados, 3 são sites no mundo? 3 são sites com conteúdo pornográfico? Você sabia que a indústria pornográfica investe $3 mil a cada segundo nos Estados Unidos? Você sabia que a indústria pornográfica fatura mais do que a NFL, do que a Major League Baseball e mais do que a NBA juntas? Eu estou falando de um faturamento anual, onde, só para você ter uma noção, a NFL, que é a National Football League, aquele futebol com a mão que eles jogam, que é o segundo esporte ou o terceiro esporte mais famoso dos Estados Unidos, esse esporte fatura 10 bilhões por ano de dólares, só de anúncios com a internet. Aí você pega o beisebol e o basquete, soma junto, ainda assim a indústria pornográfica vende mais. Cara, existe um site desses que tem mais acesso do que a Netflix, Amazon e Twitter juntos, mensal. E é isso que Satanás quer. Quer que você fique preso no seu pecado aí. Quer que você não saiba que você precisa se arrepender e voltar ao primeiro amor, porque esse primeiro amor que te arrebatou, que te resgatou, está disponível para você ainda hoje. Então, se você está preso a algum pecado, pode ser pornografia, pode ser mentira, pode ser alguma dependência, pode ser fofoca, pode ser ira. Você conhece o seu coração. O que eu quero te dizer hoje é: arrependa-te e volte para onde você caiu. Volte para o lugar onde Deus quer que você esteja, para que você tenha uma vida transformada. Não ceda às tentações, não ceda à pressão. Eu não estou falando aqui de um remorso momentâneo por um ato que você cometeu. Eu estou falando de um arrependimento genuíno, produzido pelo Espírito. E esse arrependimento gera transformação na sua vida. É para esse caminho que nós temos que ir.
O arrependimento muda as nossas atitudes, muda os nossos hábitos. Raabe, que era uma prostituta, uma mulher promíscua, se torna uma mulher valorosa. Zaqueu, que era um corrupto cobrador de impostos, se torna um homem generoso, disposto a dar metade dos seus bens para as pessoas. Pedro, aquele que negou Jesus, se arrepende, se reconcilia com Jesus. 50 dias depois aproximadamente, a crucificação de Cristo, está lá pregando a respeito do Evangelho. 3.000 pessoas se convertem. Quando você se arrepende genuinamente, o Evangelho te transforma, o Espírito Santo te toma, e você faz coisas que você sozinho nunca será capaz de fazer. Cara, tantas outras pessoas na Bíblia que caiu. Davi, o cara que para mim teve uma atitude muito imoral, traiu, mandou o seu amigo para o fronte da batalha para morrer, mentiu, se arrependeu e se tornou o homem segundo o coração de Deus. Eu quero te falar que não existe pecado que você possa cometer que Deus não seja capaz de perdoar. Não existe buraco tão fundo que você esteja, que Deus, com a sua infinita bondade e misericórdia, não possa te resgatar. O que existe é Satanás querendo colocar terra nesse buraco, para que você esteja cada vez mais sufocado e cada vez menos sinta vontade de entregar o seu coração para Jesus, e sinta vontade de voltar onde você estava. E o terceiro conselho que Jesus traz é: volte para a prática das primeiras obras. No primeiro conselho, você lembrou onde você caiu. No segundo conselho, você se arrependeu. E no terceiro e último conselho, volte para as práticas das boas obras. Isso significa que não basta apenas você reviver as lembranças e o momento que você viveu e dizer: uau, como foi bom o passado. Querido, o passado ficou para trás. Deus tem coisas novas para você no presente e no futuro. Quem olha para trás não vive o presente. Você precisa enxergar um futuro e decidir viver lá. Você precisa investir no seu futuro, e o seu futuro necessariamente passa pela sua decisão daquilo que você vai fazer no dia de hoje. Entregar a sua vida para Jesus, abrir mão dos seus pecados. Por que eu digo isso? Talvez você seja uma pessoa que esteja presa ao alcoolismo. Se você não olhar para o futuro e desejar: Senhor, lá na frente eu quero estar sóbrio, eu quero estar bem, eu não quero que isso seja um problema na minha vida, mas hoje no presente eu decido abrir mão da minha vontade e eu nunca mais farei isso. Se você não decidir no presente, você não tem como viver o seu futuro. Quantos aqui querem ter um futuro de paz? Quantos aqui querem ter um futuro ao lado de Jesus? Isso necessariamente passa pela sua decisão no dia de hoje. Nós temos que fazer o que nós abandonamos. Isso tem a ver com a forma com que nós buscávamos, e também com a motivação que nós tínhamos em servi-lo. Talvez você fale: essa igreja é demais, é grande demais. Pense então como uma igreja pequena, como funcionava para você. Tenha a motivação certa. Eu quero concluir essa mensagem dizendo que se nós seguirmos os conselhos de Cristo, voltarmos ao primeiro amor, Ele nos garante uma recompensa. Eu quero ler para você o versículo 7 novamente, que diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. E quem é o vencedor, meu irmão? Aquele que permanece fiel a Cristo. O vencedor é aquele que, ouvindo essas exortações, se arrepende, deseja uma vida transformada e corre para Jesus, não corre de Jesus. Satanás quer que você faça, que você olhe o seu pecado e você diga: uau, eu sou muito impuro, eu não quero Jesus. Jesus, eu não te mereço. Você não merece mesmo. Eu não mereço. Mas não foi por merecimento, foi por graça. E graça é um favor imerecido. A graça dele foi estendida sobre a sua vida, e não existe condenação sobre você, porque a palavra de Deus diz: se você é nova criatura, se você está em Cristo, você é uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo novo se fez. É para esse lugar que você tem que ir.
mas ao mesmo tempo Ele nos deixa um alerta. Mateus 24, 11 e 13 diz assim: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicarem a iniquidade, o amor se esfriaria de quase todos. Aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Jesus está te chamando hoje para uma restauração, um recomeço, ou, se você nunca entregou o seu coração, um começo. Eu quero pedir que você feche seus olhos. Primeiro eu me dirijo a você, que talvez tenha entrado aqui pela primeira, pela segunda ou pela terceira vez e nunca tenha feito uma oração de entrega. Talvez você nunca tenha dito para o Senhor: Senhor, eu realmente desejo que o Senhor tome conta da minha vida. Talvez você seja uma pessoa tão machucada, talvez você seja uma pessoa que está, tão amargurada, que não consegue entender que o Deus é um Deus de amor e que te aceita exatamente do jeito que você está. Não importa as suas falhas, não importam as suas dificuldades, Deus enxerga o seu coração e Ele quer transformar a sua vida. Ele quer que você simplesmente diga: Senhor, tudo bem, o Senhor me ama desse jeito, então o que eu tenho, que é muito pouco, está aqui, eis aqui o meu coração. Jesus, Ele é soberano, Ele é infinito. Ele poderia chegar chutando a porta e dizer: eu vou entrar e eu vou te transformar. Mas Ele quer que essa seja uma decisão individual de cada um. Ele te ama, Ele quer você, Ele deseja você. Mas Ele deseja que você aceite Ele livremente, que você tenha vontade de ser guiado e direcionado por Ele. E eu estou aqui te convidando, não para uma religião, não para que você se torne um religioso, mas eu estou aqui te convidando para que você tenha um relacionamento verdadeiro com Jesus. Porque o que eu quero te falar é que todas essas religiões aí fora te apresentam coisas, diferente. Mas existe um único Deus que morreu e ressuscitou, e Ele ressuscitou para nunca mais morrer. E esse alguém se chama Jesus Cristo. Nem a morte pôde detê-lo. Então eu quero te falar que não exista nada que você tenha feito que possa ofender tanto ao Senhor. Entrega o seu coração agora, confia nele, porque Ele vai transformar a sua vida. Ele deseja se encontrar com você no dia de hoje, para te ajudar nas suas dificuldades, para te ajudar nas suas lutas, para te ajudar nos seus momentos de solidão. Se você entrou aqui hoje e deseja entregar o seu coração para Jesus, levante a sua mão onde você estiver e nós vamos orar pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida. Levante a mão alto para que eu possa te ver. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Existe mais alguém desse lado? Glória a Deus pela sua vida. Existe alguém desse lado aí no fundo? Se eu não estou te vendo, glória a Deus pela sua vida. Eu quero pedir que você que levantou a sua mão para entregar o seu coração para o Senhor, que você levante do seu lugar e venha aqui à frente. Por favor, venha aqui à frente, saia do seu lugar, você que deseja fazer essa oração. Muitas vidas levantaram a mão, glória a Deus por isso. Saia do seu lugar, venha aqui à frente. Nós não vamos te pedir nada, nós simplesmente queremos orar por você. Nós queremos declarar bênçãos sobre a sua vida. Deixa eu te falar uma coisa, não tenha vergonha. Não tenha vergonha, porque foi pago um alto preço para você. Se você está nos assistindo online e também deseja fazer essa oração, coloca a mão no seu coração onde você estiver. Eu queria pedir que, como um corpo, todos nós fizéssemos essa oração. Você está comigo? Repita assim comigo: Senhor Jesus, hoje eu entrego o meu coração em Tuas mãos. Eu te agradeço, Jesus, pelo Teu sacrifício. E eu confesso com a minha boca que o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Eu peço, Jesus, que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por cada vida, Deus, que se entregou neste lugar, Deus. Eu peço que o Senhor venha se revelar, Deus, com profundidade, Deus, que eles possam encontrar esse primeiro amor no Senhor, Deus. Que eles possam ser cheios da sua presença. Que o Senhor limpe as feridas, que o Senhor cure as feridas. E que o Senhor venha escrever uma nova história na vida dos teus filhos, Deus. E que eles saibam que não importa o que aconteça, o Senhor sempre estará de braços abertos, esperando por eles, Deus. Muito obrigado.
em nome de Jesus. Eu quero pedir que você acompanhe os diáconos até a salinha. Nós queremos fazer uma oração individual por vocês. É para que lado? É para que lado? Para lá? Para lá. Então acompanhe os diáconos aqui. Eu quero continuar mais um pouquinho com a igreja. Acompanhe eles. Nós só queremos perguntar como nós podemos te servir enquanto igreja. Amém? Agora eu quero falar com você que entendeu que Satanás tem roubado muitas coisas de você, roubado a sua alegria, roubado a sua paz, tem te colocado preso a pecados. Isso faz com que você não tenha mais uma vida de devoção, e uma devoção total, não uma devoção superficial, mas algo de verdade. E você deseja hoje voltar ao primeiro amor. Eu quero pedir que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Se você reconhece que o que você viveu foi muito bom, se você reconhece que aquele primeiro amor que você viveu lá atrás realmente foi um tempo marcante na sua vida e você está sedento para que você viva isso novamente, eu quero pedir que você venha aqui na frente. Não fique preso no seu lugar. O que Satanás quer é que realmente você sinta vontade, mas que você não tenha coragem. Eu quero te falar que os medrosos não avançam, os corajosos conquistam. Os medrosos permanecem parados. Se você deseja voltar ao primeiro amor, você tem um caminho a seguir. Primeiro, lembra-te de onde você caiu. Segundo, se arrependa-te. E o terceiro diz: volte à prática das primeiras obras. Eu senti no coração de fazer uma pergunta aqui. Você tem a oportunidade de ser muito sincero ou não, que talvez você já seja convertido há um tempo e você esteja dizendo: cara, mas eu nunca senti esse primeiro amor. Esse primeiro amor que você está falando aí, eu nunca vivi. Você que está aqui, você veio, você já viveu e você quer retomar esse primeiro amor, mas talvez você aí no seu lugar, você esteja dizendo: eu nem sei como é esse primeiro amor. Se essa pessoa é você, eu queria pedir que você levante a sua mão, porque eu vou orar agora, eu vou pedir para que o Espírito Santo derrame conhecimento, revelação de quem Ele é, de como Ele é um Deus de amor. A minha oração vai para que o Espírito Santo encha a sua vida com tanta presença dEle, que você nunca mais queira sair. E essa presença gere uma admiração, e essa presença gere uma devoção, e essa presença gere uma dependência, que você nunca mais desejará estar longe ou vazio desse sentimento e dessa presença. Se essa pessoa é você, levante a sua mão e nós vamos orar agora. Está tudo bem? Você não precisa ter vergonha e falar: uau, eu sou crente há 15 anos e nunca senti isso. Está tudo certo. Se o Espírito Santo está direcionando para esse momento, Ele quer falar com você, especificamente com você. Então levante a sua mão e nós vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus eu peço, Pai, que agora nesse momento o Senhor comece a inundar essas pessoas que se colocaram à sua disposição, que foram vulneráveis, Deus, que o Senhor revele a elas o que realmente é o primeiro amor, como realmente é o primeiro amor, como o Senhor opera no primeiro amor. Jesus, eu quero te pedir que elas sejam cheias da sua presença, e que a sua presença gere uma dependência, e essa dependência gere uma transformação, e essa transformação impacte outras vidas, Deus, e que eles saibam que nada vem do homem, mas tudo vem do Senhor, Deus, porque a Ti nós damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E eu peço, Deus, que eles vivam esse momento, que eles tenham esses sentimentos e que eles sejam cheios da sua presença, em nome de Jesus. Amém. Você tem um exercício durante a semana, um exercício que você pode praticar. Se você cair, lembra onde você caiu, se arrependa e volte para onde você não deveria ter saído. Amém? Vamos orar encerrando esse culto. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse tempo maravilhoso na sua presença. Nós te agradecemos por esse momento, Deus. Nós pedimos que essa palavra, Senhor, transforme a vida dos teus filhos. Essa é a nossa oração, e nós encerramos orando a oração que o Senhor nos ensinou. Deus, nós somos tão dependentes que o Senhor nos ensina a orar. Nós oramos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores,
e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que você tenha uma semana abençoada. Vai em paz, em nome de Jesus.